Olá, pessoal. Olha nós aqui outra vez. Vamos continuar discutindo as questões do último vestibular da ESC, discutindo os itens, o porquê está certo, o porquê está errado, e dessa forma tentando contribuir com vocês na sua revisão, no seu estudo, tentando dar um pouco mais de segurança para você nas provas. Vamos para a lousa aqui, resolver? Questão de número 45. A galactosemia, caracterizada por uma inabilidade das células em converter galactose em glicose na maioria da maneira normal, é um erro inato de metabolismo. O resultado imediato é o acúmulo de metabólitos de galactose no organismo. Essa inabilidade em metabolizar a galactose deve-se à deficiência das enzimas galactose 1-fosfato, uridiltransferase, galactoquinase e a uridinadifosfato galactose 4 epimerase. O tipo mais comum da doença decorre da deficiência da galactose 1-fosfato uridiltransferase. Os 3 subtipos de galactosemia apresentam o padrão de herança autossômico recessivo. Primeira coisa, vamos lembrar. Padrão de herança autossômico recessivo. O que é esse padrão de herança autossômico recessivo? Isso significa o quê? Que essa herança ela se manifesta igualmente em homens e mulheres. Não estão nos cromossomos sexuais, né? Estão nos autossomos, nos cromossomos comuns, tanto a homem como a mulher. Portanto, manifestação igual tanto para sexo masculino como sexo feminino. Considerando essas informações, é correto afirmar que a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho do sexo masculino heterozigoto para o gene de lactose 1-fosfato uridiltransferase é igual a... Bom, nós temos um casal heterozigoto. Casal heterozigoto. Fazendo-se... Isso aqui são os parentais. Fazendo-se o cruzamento entre esses heterozigotos, eu vou ter o que? Azão, azão. Azão, azinho. Agora, azinho com azão. Azinho com azinho. Azinho. Fazendo um cruzamento, eu quero a probabilidade, né, do casal gerar um filho heterozigoto. A probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho, sexo masculino heterozigoto. Heterozigoto. A probabilidade é o quê? 2 em 4. E do sexo masculino? Bom, para ser do sexo masculino pode ser meio do sexo masculino ou meio do sexo feminino. Logo, a probabilidade vai dar o quê? 2 sobre 4 vezes 2, 8. Simplificando aqui, vai ser 1 sobre 4. Resposta, 1, 4. Item, seguramente, o item A. É uma questão fácil, né? Primeira lei de Mendel, uma questão sem o menor problema. Uma questão fácil. Questão número 46. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas estão infectadas com uma ou mais doenças negligenciadas, o que representa 1/6 da população mundial. Doença de Chagas, leishmaniose, malária, hanseníase são alguns exemplos dessas enfermidades que afetam principalmente populações de países em desenvolvimento. Acerca desse assunto e dos múltiplos aspectos a ele relacionados, julguem os itens. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui antes. Doença de Chagas é causado por um protozoário. É causado por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Leishmaniose também é causado por protozoários flagelados, viu? Tanto doença de Chagas como leishmaniose são flagelados. Um protozoário que pode ser Leishmania brasiliensis, nós temos a brasiliensis, Leishmania donovani, também protozoário. Malária, flagelado. Doença de Chagas, leishmaniose, flagelado. Malária, também causado por protozoário. O protozoário, né? O Plasmodium, né? Plasmodium sp. Você tem Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovalae, Plasmodium malariae, Plasmodium protozoário, da classe dos esporozoários.
também conhecido como apicomplexos. Hanseníase. Hanseníase é causado por uma bactéria, pessoal. Um bacilo. Por uma bactéria, Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. Acerca desse assunto e dos múltiplos aspectos a ele relacionados, Jugoside diz a seguir. As doenças negligenciadas consistem em um conjunto de enfermidades associadas a situações de pobreza, a condições de vidas precárias e às iniquidades em saúde. Situação de pobreza, sim. A pobreza leva o que? A má alimentação. A pobreza leva o quê? A pobreza extrema, a falta de saneamento básico, muitas vezes está relacionada à falta de saneamento básico, né? Falta de saneamento básico, e por aí vai. Condições de vida precária e iniquidade da saúde. O que é essa iniquidade da saúde? É o descuido, é o pouco caso, né? É a falta de uma consciência social no sentido de ajudar essas populações mais carentes. Haja visto que no Brasil quase 50% do nosso país, por exemplo, não tem saneamento básico. Se nós tivéssemos saneamento básico, a maioria das verminoses, eu não estou falando dessas protozoas, mas, por exemplo, das verminoses, e muitas das protozoas também, já seriam eliminadas. Então essa questão esse item me parece verdadeiro. 2. Entre as doenças negligenciadas citadas, a hanseníase é a única que não é causada por protozoário. É verdade, a hanseníase é causada por bactérias. Nós já vimos que isso é uma verdade. 3. A imunodeficiência adquirida, a AIDS, é um exemplo de doença negligenciada que atinge populações de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Gente, a AIDS não tem como ser uma doença negligenciada. Por quê? Porque atinge países desenvolvidos também. Países desenvolvidos, a AIDS é uma doença que pega pobres e pega rico. E é uma pandemia mundial. Não tem como negligenciar uma doença que mata pessoas ricas. Uma doença que ataca países ricos. Os Estados Unidos, acho que depois da África, é o segundo país que tem maior índice de AIDS. Pessoas contaminadas com essa doença do mundo. Então, é um país rico e não tem como se negligenciar isso. Eu considero falso, porque uma doença dessa não tem como ser negligenciada. Uma doença tão letal. Eu considero a 1 e 2 verdadeira. É correto apenas os itens 1 e 2. Como não tem os 3, deixa eu ver aqui. Eu vou considerar o item A. (47) O ciclo celular é regulado por sinais do ambiente extracelular. Assim como por sinais intracelulares que monitoram e coordenam os vários processos que acontecem durante as suas diferentes fases. Os sinais externos são os hormônios que agem à distância. E os fatores de crescimento que atuam localmente. Os sinais internos das células são proteínas de dois tipos, as ciclinas e as quinases. A figura acima ilustra as variações dos níveis de concentração das proteínas ciclinas durante o ciclo celular. A partir dessas informações, é correto afirmar que na fase G2, quando atinge o maior valor de concentração, a ciclina A, vamos ver aqui, ciclina A, essa aqui é a fase G2. O que ele diz? Item. Apresenta cromossomos no polo da célula. Cromossomo dos polos da célula não é em G2. Cromossomo no polo da célula é na fase de anáfase. Seguramente está errado. B. Inicia a formação de mais organelas celulares, o que implica em crescimento celular. Fase de formação de célula, formação de mais organelas celulares, isso não é em G2. Isso é na fase da divisão, a telófase. Estaria errado também essa questão aqui. Abdigoso do ciclo celular ativo. Em G2 você ainda tem síntese proteica.
né, é moderado, mas ainda tem G1, você tem síntese proteica intensa, S, duplicação do DNA, G2, síntese proteica moderada. Não se abdicou. Está falso. Em G2, apresenta os cromossomos duplicados. Pessoal, em G2, já houve a duplicação do DNA. Em G2, o DNA já está duplicado. Né? O DNA já está duplicado. Foi duplicado na fase S. Cada cromossomo é constituído por uma molécula de DNA. Cada cromossomo é constituído por uma molécula de DNA inteira. Se eu dupliquei esse DNA, então eu também dupliquei o cromossomo. Então, G2, os cromossomos já estariam duplicados? Sim. Eu ainda não diria, eu ainda não chamaria de cromossomo, porque aqui ainda está na fase de cromatina. Né? Porque o cromossomo é a cromatina espiralizada. Mas, na verdade, os cromossomos estão na cromatina. Eu consideraria essa questão verdadeira. Se eu tivesse que considerar uma questão verdadeira, essa seria a questão verdadeira. Em G2 já houve duplicação do DNA, portanto, já houve duplicação do cromossomo. Seria D. Mas, segundo a faculdade, eles resolveram anular essa questão. Anular essa questão. Embora, se eu tivesse que considerar essa questão aqui, para mim a resposta verdadeira seria o item D, porque em G2 já tem o DNA duplicado, logo eu já tenho o cromossomo duplicado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o nosso comentário, item por item, e que esses comentários por item possa ter servido como uma revisão e de alguma forma possa ter servido para te dar uma maior segurança e para você ver também o tipo de raciocínio, como conduzir o raciocínio, para fazer uma prova mais segura. Né? Lembre-se, em questões de ABCD, ABCDE, sempre olhe todos os itens, porque isso dá possibilidade, caso você cometa algum equívoco na leitura, na interpretação, te dá a possibilidade de perceber esses equívocos. Ou, às vezes, você tem duas questões que estão relativamente certas, evidentemente você tem que optar por aquela que está mais correta, mais completa. Tá bom? Um abraço e boa sorte. Até mais ver em outros encontros. Tá ok? Um abraço.